Tudo parecia normal. A poeira vermelha ainda não tinha baixado totalmente quando o motor da Hilux soltou aquele estouro seco, igual a um tiro dado de longe. A caminhonete branca tremeu inteira, deu um solavanco que parecia coice de mula e afogou no meio da estrada de terra como bicho ferido que não aguenta mais andar. Amanda pisou no freio com força, sentiu o volante endurecer nas mãos e por um instante o mundo virou só o barulho do cascalho rangendo embaixo dos pneus, até tudo parar. Silêncio. Um silêncio grande demais, daqueles que pesam no peito da gente. Ela ficou ali, segurando o volante, o coração batendo no pescoço, olhando para a fumaça fina e branca que começava a escapar debaixo do capô. Saltou do carro com as botas afundando na terra solta. Abriu o capô num puxão e levou as duas mãos à cabeça, derrubando o chapéu branco no chão sem nem perceber. O motor chiava, soltava um cheiro azedo de metal quente e de coisa queimada. E foi nessa hora, parada no meio do nada, com o sol de meio-dia caindo reto na nuca dela, que Amanda entendeu o tamanho do problema em que tinha se metido. Não havia uma casa à vista. Não havia uma alma. Tirou o celular do bolso da calça jeans, ergueu o aparelho para o céu, girou para um lado, girou para o outro. Nenhuma barra, nem sombra de sinal. Só ela, a estrada de terra cortando o pasto verde, e aquele envelope velho jogado no banco do carona, com um brasão marcado no papel que ela tinha jurado a si mesma que ninguém mais ia ver. E é aí que começa essa história. Senta aqui comigo, meu amigo, que essa daqui é das que ficam com a gente por muito tempo. Respira fundo, descansa o pensamento, que eu vou te contar com calma. Sou um velho tropeiro. Já passei mais tempo em cima de cavalo do que em cima de cama. E na minha vida de estrada, eu aprendi uma coisa que vale ouro. Nem toda pane é pane. Tem carro que para porque cansou. E tem carro que para porque alguém quis que ele parasse. A gente vai chegar lá. Mas para você entender o que aconteceu naquela estrada, eu preciso te apresentar a moça primeiro. O nome dela era Amanda. 29 anos, dona de um Haras que tinha herdado do pai havia pouco tempo. Cabelo preto e liso caindo até a cintura, pele morena clara e um jeito de moça de cidade que ainda não tinha calo nas mãos nem poeira no sangue. Ela tinha crescido longe da terra, estudado fora e voltado para a fazenda só quando o velho adoeceu e morreu, deixando para ela um punhado de cavalos, um casarão antigo e um segredo enterrado que ela nem sabia direito como carregar. Porque era isso que Amanda levava naquele envelope. Não era dinheiro, não era escritura comum. Era uma verdade pesada sobre como aquelas terras tinham vindo parar na mão da família dela. E ela estava indo sozinha, naquela estrada esquecida, justamente para tentar consertar um erro que não tinha cometido. O erro era do pai, mas a culpa, sabe como é? A culpa fica de herança também. Eu vou te confessar uma coisa. Na minha humilde opinião, não existe peso maior que o de uma verdade que a gente não pediu para saber. Amanda descobrira, mexendo nos papéis do velho depois do enterro, que o Haras talvez tivesse sido tomado de gente humilde, anos antes dela nascer, num desses negócios sujos que o sertão guarda em silêncio. E em vez de fazer que não viu, como muita gente faria, ela resolveu ir atrás da verdade. Para mim, isso é coragem. Coragem de moça, que às vezes é a mais difícil de todas, porque vem desacompanhada. Mas voltemos para a estrada. Amanda estava lá, suando, com o lenço claro passando na testa, quando sentiu antes de ver. Sentiu aquele compasso surdo batendo na terra. Um tum-tum manso, distante, vindo lá do fim da reta. Levantou os olhos. E recortado contra a poeira e o verde do pasto, vinha um vulto. Um homem montado a cavalo, sem pressa nenhuma, deixando o animal escolher o passo. O chapéu preto de aba larga baixava sombra no rosto dele,
a camisa xadrez vermelha e preta, e embaixo dele, carregando aquele homem com a calma de quem conhece cada buraco daquele chão, vinha um cavalo de pelagem baia, corpo cor de mel velho, crina e rabo mais escuros, levantando só uma fiapinho de poeira a cada passo. Aquele cavalo se chamava Farofa. E aqui eu vou parar um instante na história para te falar dele, porque o Farofa não era um cavalo qualquer. Era da raça baixadeiro, um cavalo nascido e criado para vencer o que outros não vencem. O baixadeiro é um cavalinho rústico do Maranhão, da região que chamam de Baixada Maranhense, uma terra que passa metade do ano alagada, com o campo virado num lamaçal argiloso que apodrece o casco de qualquer animal comum. Mas o baixadeiro, não. Nessas condições, qualquer outra raça teria doenças no casco, mas o cavalo baixadeiro não apresenta esse problema. A natureza foi lapidando aquele bicho ao longo de séculos, desde os tempos do Brasil colônia, e fez dele um animal forte, resistente, de pé firme no terreno mais traiçoeiro. Eu já vi muito cavalo bonito de exposição não dar conta de um lamaçal que um baixadeiro atravessa assoviando. Bonito é o que serve, meu amigo. E o Farofa servia. O homem em cima dele se chamava Gilson, 32 anos, peão de lida, pele queimada de tanto sol, barba rala e um olhar sério que não se entregava fácil. Era homem de pouca palavra, daqueles que escutam mais do que falam e por isso mesmo enxergam mais do que os outros. Gilson vinha cortando aquela estrada na sua rotina de sempre, sem saber que ia parar bem no meio de uma história que mexeria com o passado da própria família dele. Quando avistou a caminhonete parada e a moça de mãos na cabeça, ele não esporeou o cavalo. Pelo contrário, foi diminuindo o passo, devagarinho, igual quem se aproxima de um animal assustado para não fazê-lo disparar. Porque na lida, a gente aprende cedo. Pessoa em desespero é que nem potro arisco. Chega chegando, ela foge ou coiceia. A senhora está precisando de ajuda? Ele perguntou, ainda de longe, com a voz baixa e mansa. Amanda virou de supetão, o susto saltando nos olhos. Ela não tinha ouvido o cavalo chegar tão perto. Por um momento não soube se aquele homem era socorro ou perigo. No meio do nada, mulher sozinha, o coração não distingue as duas coisas direito. A senhora está precisando de ajuda? Ela apertou os braços contra o corpo e deu um passo para trás, na direção da porta aberta do carro, onde o envelope estava à mostra. Tá tudo bem, disse ela, rápido demais para ser verdade. Foi só o motor que esquentou. Já passa. Gilson parou o Farofa a uns bons metros de distância. Não desceu. Ficou ali, montado, lendo a cena com aquele olhar calmo de quem não tem pressa de concluir nada. E o que ele viu não bateu com o que a moça falou. Ele viu fumaça branca, e fumaça de motor esquentado é mais escura, mais grossa. Ele viu o capô aberto e lá no fundo, uma coisa que não devia estar daquele jeito. Uma mangueira solta, mas não solta de velha, solta de cortada. Cortada com lâmina, num talho limpo, do tipo que ninguém faz por acaso. Eu vou te dizer uma coisa que a vida de estrada me ensinou. Bicho, a gente engana às vezes. Mas máquina não mente para quem sabe olhar. E o Gilson sabia olhar. Ele desviou os olhos da mangueira para não dar bandeira, fingiu que não tinha visto nada e tornou a encarar a moça com o mesmo rosto sereno de antes. Mas, por dentro, alguma coisa já tinha apertado. Porque uma mangueira cortada no meio do nada, num carro de moça que viaja sozinha por estrada deserta, não é descuido, é recado. E recado desse tipo, no sertão, costuma vir antes de coisa pior. A senhora me desculpe a pergunta, falou Gilson, descendo enfim do cavalo, devagar, e prendendo a rédea do Farofa numa estaca da cerca de Mourão. Mas a senhora vinha indo para onde? Sozinha. Por essa estrada aqui? Porque essa daqui não vai dar em lugar bom, não. Essa estrada só serve quem quer sumir, ou quem querem que suma. Amanda engoliu em seco. E sem perceber, num gesto que entregou tudo, ela esticou a mão para trás
e empurrou o envelope para debaixo do banco. Foi rápido, mas não foi rápido o bastante, porque o olho do peão, treinado em décadas de campo para notar o movimento errado no meio da boiada, pegou no ar o instante em que o papel deslizou, e pegou também, gravado no canto do envelope, em relevo gasto pelo tempo, um brasão. Um brasão que o Gilson conhecia. Um brasão que ele tinha visto, muitos anos antes, numa parede da casa onde o avô dele trabalhou a vida inteira, e que sumiu da família junto com a terra que era para ter sido deles. Gilson não disse nada de imediato. Ficou ali, parado ao lado do Farofa, com a mão ainda na rédea, o olhar preso no canto do banco onde o envelope tinha sumido. Por fora, era só um peão de rosto sério, esperando a poeira assentar. Mas por dentro, o homem tinha voltado 20 anos no tempo. Aquele brasão, aquele desenho velho de uma cabeça de cavalo encimada por 3 espigas, ele não via desde menino. Mas estava gravado nele, igual ferro de marcar gado fica gravado no couro. Não sai mais. O avô dele, o velho Quirino, tinha um pedaço de madeira com aquele mesmo brasão entalhado, pendurado na parede de pau a pique da casa simples onde a família morava. E um dia o brasão sumiu da parede. Sumiu junto com as terras, junto com a alegria do velho, junto com a vontade de viver que o Quirino foi perdendo aos poucos até morrer de tristeza, dizendo que tinham roubado dele o que era seu por direito. De onde a senhora tirou esse envelope? Me diz agora. Amanda sentiu o chão fugir debaixo das botas brancas. A pergunta a pegou de jeito. Ela tinha guardado o papel rápido, tinha certeza de que ninguém vira. E ali estava aquele peão estranho, no meio do nada, sabendo que existia um envelope, perguntando dele como quem cobra uma dívida antiga. Você não viu envelope nenhum? Ela disse, tentando firmar a voz que tremia. Vi, sim, dona. Gilson largou a rédea e deu um passo na direção dela, mas parou logo, respeitando o medo da moça. Vi o brasão. E esse brasão eu conheço melhor que a senhora, com todo o respeito. Ele era da família do meu avô, da terra do meu avô. Então, eu vou perguntar de novo, com jeito, de onde é que a senhora tirou ele? E foi aí que a história inteira começou a virar de cabeça para baixo. Mas antes de eu te contar o que a Amanda respondeu, deixa eu fazer uma coisa que você há de me perdoar. Deixa eu falar um tiquinho do Farofa, daquele cavalo baixadeiro que estava ali, amarrado na cerca, mascando o capim seco da beira da estrada, alheio ao drama dos 2 humanos. Porque o bicho tem muito a ver com essa história, e você precisa conhecer a raça para entender por que um peão pobre como o Gilson andava montado num animal daqueles, e não numa caminhonete igual a da moça. O baixadeiro, meu amigo, é um cavalo que conta a história do Brasil só de existir. A origem dele vem do Brasil colonial, dos primeiros cavalos que chegaram da Península Ibérica. E os estudiosos acreditam que ele nasceu do cruzamento de raças antigas, como o Garrano e o Berbere, uma mistura que foi se preservando nas planícies do Maranhão ao longo dos séculos. Quer dizer, enquanto o mundo lá fora mudava, o sangue daqueles primeiros cavalos foi ficando guardado naquela terra esquecida, sem ninguém notar, virando uma coisa só do lugar. E que lugar, hein? A Baixada Maranhense é um pedaço de chão dos mais difíceis que existem. Passa metade do ano debaixo de chuva pesada, com os campos enchendo e o terreno virando um lamaçal argiloso, num ambiente que lembra o Pantanal de Mato Grosso. Imagina um cavalo vivendo 6 meses do ano com a pata na água e na lama. Qualquer bicho comum apodrecia o casco, ficava manco, morria. O baixadeiro, não. E aqui está o que mais espanta os pesquisadores. O cavalo baixadeiro vive nessa planície, que fica alagada até 6 meses por ano, sem desenvolver as doenças de casco que derrubariam outras raças, como a laminite. Os estudiosos foram olhar o casco dele no microscópio para entender o segredo e descobriram que a natureza desenhou aquele pé de um jeito especial, mais firme, mais agarrado por dentro, para aguentar a umidade que destrói os outros. Não foi homem que fez isso.
Foi o tempo. Foi a seleção da própria terra, escolhendo, geração após geração, só os que aguentavam. O fraco não deixava filho. O forte, sim. E assim, devagar, ao longo de centenas de anos, a baixada foi forjando o cavalo perfeito para ela mesma. Por isso, o baixadeiro virou, para o povo daquela região, muito mais que um animal. Para o trabalhador rural da Baixada Maranhense, esse cavalo é meio de subsistência e de sobrevivência. É o que carrega a roça, o que atravessa o lamaçal levando o vaqueiro, o que puxa o peso quando o trator nenhum entra. Não é cavalo de luxo, é cavalo de vida. E o Maranhão tem nisso uma riqueza que pouca gente valoriza. O estado tem o segundo maior rebanho de cavalos do Nordeste, com cerca de 164 mil cabeças. E a maioria desses animais é mestiça, como o próprio baixadeiro. Mas eu te conto isso com um aperto no peito, porque a história desse cavalo tem um lado triste. Essa raça tão resistente, que venceu a água e a lama por séculos, hoje corre risco de desaparecer. O cruzamento desordenado com outras raças, os acasalamentos entre parentes próximos e as doenças vêm enfraquecendo a população. E os pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão alertam que, em longo prazo, o cavalo baixadeiro pode chegar à extinção. Por isso, instituições sérias se juntaram para salvar o que dá. A própria Embrapa colocou o baixadeiro nos programas de conservação, entre os grupos que a FAO classifica como em risco de desaparecer. E não parou aí. A Embrapa segue estudando a diversidade genética do baixadeiro e do lavradeiro com ferramentas modernas, justamente para dar base à conservação dessas raças. Eu acho bonito isso, viu? Tem gente de jaleco branco, em laboratório, lutando para que o cavalo do peão pobre não suma da face da terra. Cada um luta no seu canto. E todo mundo luta pelo mesmo bicho, pois era num animal desses, num baixadeiro de pelo cor-de-mel, que o Gilson estava montado naquele dia. Não por escolha de gosto, por herança de vida. O cavalo era a única coisa de valor que a família dele tinha conseguido manter depois de perder tudo. E talvez por isso, naquele instante, vendo o brasão no envelope da moça, o Gilson sentiu o passado todo subir pela garganta de uma vez só. Amanda olhou para ele por um tempo comprido. Olhou o rosto cansado, a barba rala, as mãos calejadas, a roupa simples. E entendeu, de algum jeito que ela mesma não soube explicar, que aquele homem não era ameaça. Era parte da coisa. Era peça do mesmo quebra-cabeça que ela vinha tentando montar sozinha havia meses, sem saber em quem confiar. Então ela respirou fundo, abaixou os ombros e deixou a verdade sair. Esse envelope é a prova, ela falou, a voz quase sumindo no vento quente. A prova de que as terras do meu Haras foram tomadas de famílias humildes, há mais de 30 anos, antes de eu nascer. Meu pai fez parte disso, e eu só descobri quando ele morreu e eu fui mexer nos papéis. Ela parou, os olhos enchendo d'água. Eu não vinha fugindo, moço. Eu vinha tentando devolver. Vinha procurar o cartório da Comarca Velha, do outro lado dessa estrada, para registrar a verdade antes que destruíssem ela. Porque tem gente lá no Haras que não quer que isso apareça. O administrador, o Osvaldo, o capataz, o Nestor, eles sabem. E eles vão fazer de tudo para essa prova sumir. E foi nessa hora que o Gilson olhou de novo para a mangueira cortada debaixo do capô. E os dois entenderam ao mesmo tempo, sem precisar dizer, que a Hilux não tinha quebrado por acaso. Alguém tinha mexido naquele carro. Alguém sabia que a Amanda ia sair sozinha por aquela estrada deserta. E alguém quis que ela parasse exatamente ali, no meio do nada, sem sinal, sem socorro, longe de qualquer testemunha. Eu preciso parar a história aqui um instante, porque eu já vivi um momento parecido com esse e não consigo seguir contando sem dividir o peso com você. Já passei noite ajoelhado no barro, pedindo a Deus por um companheiro de estrada que os homens tinham marcado para morrer por causa de terra. A gente acha que essas coisas só acontecem em história. Mas não.
Acontecem no escuro do sertão, longe dos olhos, onde a ganância de uns vale mais que a vida de outros. E te digo, da minha experiência, não tem solidão maior que a de uma pessoa que descobre uma verdade sozinha e não sabe quem vai querer matá-la por causa dela. A Amanda estava vivendo essa solidão. E o Gilson, sem nem ter escolhido, acabava de entrar nela junto. A senhora não vai sozinha para lugar nenhum, disse o Gilson. E dessa vez não tinha medo na voz dele, nem desconfiança. Tinha decisão. Esse brasão é seu agora, mas a história dele também é minha. Minha família perdeu tudo por causa dessa mesma terra. Se a senhora está querendo consertar, eu vou junto. Ele olhou para o Farofa, depois para o horizonte, para o lado de onde a estrada vinha. Mas a gente tem um problema. Esse seu carro não anda mais. E se eles cortaram a mangueira, é porque sabem que a senhora ia passar por aqui. Quer dizer que eles também sabem que a senhora não chegou. E uma hora vão vir conferir. Amanda sentiu o sangue gelar. Olhou para a estrada vazia, para a poeira parada, para o silêncio que, de repente, não parecia mais paz. E sim, espera. A espera de quem está sendo caçado e ainda não viu o caçador. Não havia tempo a perder, e os dois sabiam. Gilson olhou para o sol, mediu a tarde que ainda restava. Esse seu carro não anda mais. Se cortaram a mangueira, é porque sabem que a senhora ia passar por aqui. Eles sabem que a senhora não chegou. E uma hora vão vir conferir. E tomou a decisão num átimo, daquele jeito de quem aprendeu na lida que pensar demais também mata. Soltou a rédea do Farofa da estaca, ajeitou a sela e estendeu a mão calejada para a moça. A senhora sabe montar? Amanda olhou para o cavalo, para o homem, para a própria roupa de moça de cidade. E pela primeira vez naquele dia deu quase um riso. Um riso nervoso que era mais medo que graça. Nunca na vida, pois hoje a senhora aprende. Bota o pé no estribo, segura aqui no arção e confia no bicho. O Farofa conhece esse chão melhor que qualquer um de nós dois. E foi assim, com a Hilux branca abandonada na beira da estrada, igual a um esqueleto de bicho moderno que não serviu para nada na hora que importava, que Amanda subiu na garupa de um cavalo baixadeiro pela primeira vez na vida. Gilson tomou a frente. Ela se segurou na cintura dele com as duas mãos e o Farofa partiu. Não num galope desabalado, não. Num trote firme, ritmado, econômico, daquele que o baixadeiro aguenta por horas, sem cansar. O peão tinha escolhido o caminho que carro nenhum fazia: cortar por dentro, pelo varjão, pelo pedaço de terra que na cheia virava lamaçal e que agora, na seca, era atalho. Atalho que só cavalo de pé firme atravessava. Atalho que o Osvaldo e o Nestor, com toda a esperteza deles, jamais imaginariam que a moça fosse pegar. Eu te falei lá atrás, e agora você vai entender por completo. Bonito é o que serve. Naquela tarde, o cavalo do peão pobre valeu mais que toda a frota de caminhonete do Haras, porque a Hilux parou na primeira armadilha. Mas o Farofa, criado para vencer o que outros não vencem, ia levar aqueles dois até onde precisavam chegar. O bicho atravessou uma baixada de chão mole, onde qualquer roda atolaria. Passou por dentro de um capão de mato fechado, vadeou um riacho raso com a água batendo no peito e nenhuma vez tropeçou. Amanda sentia o corpo do animal trabalhando embaixo dela, os músculos firmes, a respiração compassada, e ia entendendo, sem palavra nenhuma, por que aquele povo do Maranhão chamava o baixadeiro de meio de sobrevivência. Era isso, sobrevivência feita bicho. O sol já caía vermelho quando os mourões da cerca do Haras apareceram entre as árvores. Gilson puxou a rédea, fez o Farofa parar no meio do mato, e os dois ficaram observando de longe. E o que viram confirmou o pior. Tinha luz acesa no escritório da sede, aquele cômodo onde o velho pai de Amanda guardava os documentos antigos. E na varanda, recortados contra a luz, dois vultos. O Osvaldo, gordo, de chapéu de aba curta, andando de um lado para o outro.
E o Nestor, magro, encostado na parede, com uma coisa comprida na mão que só podia ser uma espingarda. Eles estão esvaziando o arquivo, sussurrou Gilson. Estão tirando os papéis para queimar. Se a gente esperar, amanhã não tem mais prova nenhuma. Vai ser a palavra da senhora contra a deles. E a senhora sabe quem é que ganha quando é só palavra. No sertão, Amanda fechou os olhos. Sabia, sim. Ganhava quem tinha mais terra, mais dinheiro, mais homem armado. Ganhava sempre o mesmo lado. Era assim que tinha sido com a família do Gilson, 30 anos antes. E ia ser assim de novo, a não ser que ela fizesse alguma coisa naquela noite. Não vou te enrolar com o que não houve, meu amigo. Não teve tiroteio de filme, não teve herói voando. Teve uma coisa mais simples e mais corajosa. Amanda desceu do cavalo, tirou as botas brancas que faziam barulho e foi a pé, descalça pela terra fria, contornando o curral pelo lado escuro, enquanto o Gilson dava a volta por trás com o Farofa para criar barulho do outro lado. E quando o Osvaldo e o Nestor correram para o fundo, achando que era gado solto batendo na cerca, Amanda entrou pela porta dos fundos da sede, no escuro, e foi direto na gaveta debaixo da escrivaninha do pai. A gaveta onde, ela sabia, estava o livro de registro original. O documento de verdade, o que provava de quem eram aquelas terras antes da família dela tomar. Pegou o livro, apertou contra o peito junto com o envelope e saiu pela mesma porta sem fazer barulho, com o coração batendo tão forte que ela jurava que se ouvia de longe. Quando Osvaldo voltou para a varanda e viu a gaveta aberta, já era tarde. Amanda e Gilson cavalgavam de novo, agora pro outro lado, pro povoado, pro delegado, pro padre, para qualquer testemunha de bem que pudesse guardar aquela verdade num lugar onde a ganância não alcançasse. E levavam com eles a prova que mudava tudo. O livro mostrava o nome da família do Gilson como dona legítima de boa parte daquelas terras. Mostrava a assinatura forjada. Mostrava a data, o golpe, a mentira inteira, escrita com a própria letra dos que roubaram. 30 anos de silêncio cabiam naquelas páginas amareladas. E agora estavam nas mãos certas. Os dias que vieram depois, eu te resumo, porque o miolo da história você já tem. A verdade veio à tona. Não foi rápido. Justiça nunca é rápida, mas veio. O Osvaldo e o Nestor responderam pelo que fizeram e pelo que tinham ajudado a esconder por tanto tempo. Parte das terras voltou para quem era de direito, e a família do Gilson, o que sobrava dela, recebeu de volta um pedaço do que o velho Quirino tinha morrido, achando que perdera para sempre. E a Amanda, aquela moça de cidade que herdara um segredo pesado, descobriu que consertar o erro do pai não a deixou mais pobre, deixou mais leve. Tem coisa que a gente só entende devolvendo. E o Farofa? O Farofa continuou sendo o que sempre foi. Um cavalo de lida, de pé firme, mascando capim na beira da cerca, sem saber que tinha carregado nas costas, numa tarde só, o peso de uma justiça que demorou 30 anos para chegar. Agora me deixa fechar essa prosa, do jeito que esse velho aqui gosta. Na minha vida toda de estrada, eu aprendi que a terra não pertence a quem tem o papel mais bonito. A terra pertence a quem a respeita, a quem a trabalha, a quem não precisa mentir para dormir em paz em cima dela. O pai da Amanda teve a terra, mas não teve o sono. Morreu carregando a mentira. E a filha, que não tinha culpa de nada, escolheu o caminho mais difícil, que é o de assumir o erro que herdou e consertar com as próprias mãos. Se eu estivesse no lugar dela, moço, eu queria ter a metade da coragem que aquela menina teve, porque é fácil ficar com o que é roubado quando ninguém sabe. Difícil é abrir mão dele quando você é o único que sabe. E tem outra coisa que eu tiro dessa história, e ofereço para você levar para casa. Naquela estrada, o que salvou a Amanda não foi o dinheiro dela, nem a caminhonete novinha, nem o status de fazendeira. Foi um peão pobre e um cavalo velho de raça esquecida. Foi a experiência de quem conhece o chão. Foi a força de um bicho
que o mundo moderno quase deixou morrer. Por isso eu te peço uma coisa, com o coração de quem já viu raça boa sumir por descaso. Valorize o que é simples e resistente. O cavalo baixadeiro está quase desaparecendo. E gente séria, na Embrapa, na universidade, está lutando para que ele não suma. Cada raça dessas que se perde é um pedaço do Brasil que não volta nunca mais. Espero que essa história tenha aquecido o seu peito, como aqueceu o meu ao contar. Cuida da sua gente e respeita o chão que te sustenta, que ele tem memória mais longa que a nossa. Se essa história te tocou, deixa o teu like aí, escreve nos comentários o nome de um bicho que já te ensinou alguma coisa na vida e te inscreve no canal para não perder o próximo causo, que eu já tô separando outro, das antigas, para te contar aqui no Pé do Fogo. Até a próxima!